o que classifica um episódio de série como ruim ou o pior. No meio da terceira temporada de Breaking Bad, um episódio estranho parou tudo. Sem explosões, sem tiroteios, sem gêmeos apáticos tentando assassinar um dos personagens mais queridos. Apenas dois personagens, Walter White e Jesse Pinkman, trancados num laboratório, tentando matar uma mosca. Parece inútil, né? Mas e se eu te disser que, pra mim pelo menos, ele é um dos episódios mais brilhantes da série? Enquanto muita gente vê esse capítulo como um filler chato e desnecessário, a verdade é que, pra mim, ele é uma janela pra mente do Walter White. Então hoje vamos explorar um pouco do porquê a mosca pode ser o episódio mais subestimado de Breaking Bad e da história da TV. So, you're chasing around a fly, and in your world, I'm the idiot. Muita gente, especialmente vendo pela primeira vez, pensa exatamente como o Jesse aqui. Quando a mosca foi ao ar, isso não era uma piada. Quando a mosca foi ao ar, parte do público reagiu assim: nada acontece, que perda de tempo. Mas essa visão pra mim é um erro fundamental sobre o que é um episódio filler. A palavra filler é usada pra exemplificar um episódio ou trecho que não afeta diretamente em nada os personagens ou a trama. E o episódio da mosca, na minha opinião, faz exatamente o contrário disso. Diferente de séries longas que inserem episódios gratuitamente para encher linguiça, Breaking Bad sempre usa cada capítulo para desenvolver a narrativa ou seus personagens. O próprio criador Vince Gilligan afirmou em entrevistas que queria que cada episódio contasse algo essencial sobre a jornada, especialmente a do Walter White. Então, se um episódio, mais do que qualquer outro, explora mais da mente do Walter White, o literal protagonista da série, como ele pode ser irrelevante, sabe? Os episódios e as temporadas de TV têm orçamentos limitados, e Breaking Bad, que não era um grande sucesso na época, já havia gastado muito com ação e efeitos visuais nos primeiros episódios da terceira temporada. A mosca foi o chamado episódio da garrafa, gravado em um único cenário para economizar dinheiro. Mas se você acha que isso significa falta de criatividade, é bom pensar de novo, porque esse episódio prova que limitação molda a arte e até de uma maneira positiva. Quando seus recursos são limitados, você foca na história e nos personagens, e é aí que as coisas interessantes começam a acontecer. Histórias minimalistas podem ser as mais intensas. A mosca não desperdiça tempo. Ela nos dá um mergulho na mente do Walter White, e se um episódio altera sua percepção de um personagem assim, ele não é filler, ele é essencial. E agora que a gente já destruiu o mito do filler, vamos explorar o que essa mosca realmente parece significar. A primeira aparição da mosca não é nada grandiosa, nenhuma entrada dramática, nenhuma trilha sonora tensa, apenas esse zumbido quase imperceptível, mas irritante. A partir desse momento, algo muda em Walter. O que a princípio parece insignificante, logo se torna uma obsessão. Mas por que o Walter se importa tanto com um inseto? A resposta está dentro da mente dele. A culpa de Walter vem crescendo há tempos nesse ponto da série, mas aqui no confinamento do laboratório, sem distrações, ela se torna insuportável basicamente. A mosca parece representar tudo aquilo que ele tenta ignorar, seus pecados, seus erros, as mortes que ele causou. Walter é um homem obcecado pelo controle, mas essa é a única vez em que ele admite, ainda que brevemente, que nunca esteve no controle em momento algum. I'm sorry. Sorry for what? Being a lunatic? Sorry about Jane. Walter nunca admite diretamente, mas a gente sabe exatamente sobre qual noite ele tá falando. O momento em que ele viu Jane Margolis, a ex-namorada do Jesse, morrer e não fez nada pra impedir. I'm very sorry. A mosca é o momento em que o Walter chega mais perto de dizer a verdade a Jesse, e o peso da culpa tá esmagando ele, mas o seu orgulho não permite uma confissão plena e completa. E o Jesse, sem saber de nada, não percebe que o Walter tá confessando sem confessar. O Walter, de certa forma, vence, digamos assim. A mosca finalmente morre, mas há algo estranho nesse momento. A forma como a cena é filmada, o silêncio que se segue, isso não parece uma vitória, parece quase um mau presságio. Então, da próxima vez que alguém disser que a mosca é apenas um episódio inútil de Breaking Bad, lembre-se, essa não é uma história sobre um inseto intruso, é uma história sobre um homem tentando desesperadamente se livrar de algo que o persegue e falhando miseravelmente.
Mas além da relação do Walt com a mosca, esse episódio brilha ao explorar uma outra dinâmica em dupla, provavelmente a mais famosa da série. Desde o início de Breaking Bad, Walter White e Jesse Pinkman vivem uma relação conturbada de mestre e discípulo, mas essa dinâmica está sempre mudando. O episódio A Mosca nos mostra um momento crucial. Walter não tá no controle, e Jesse pela primeira vez pode perceber isso. Nesse episódio, pela primeira vez, Jesse é quem faz sentido e Walter é quem tá desmoronando, e isso até antecipa o confronto final entre eles de certa forma. Walter sempre tratou Jesse como alguém inferior, mas nesse episódio fica meio que claro que o Jesse representa a última conexão do Walter com a sua própria humanidade. Quando Walter diz "eu deveria ter morrido naquela noite", ele tá prestes a admitir algo muito mais profundo. Ele meio que quer dizer "eu deveria ter morrido antes de me tornar esse monstro". A mosca é um símbolo da culpa do Walter, e Jesse é a pessoa que ele mais traiu na vida, provavelmente. Quando Walter hesita em contar sobre a Jane, sabemos que essa mentira vai condená-los no futuro. No meio de toda essa tensão, existe até algo inesperado, que é o humor. O Jesse zoa o Walter em alguns momentos pela sua obsessão, e pela primeira vez em muito tempo a gente tem um momento de certo alívio. Essa leveza em A Mosca é importante porque nos lembra, Walter e Jesse já foram algo perto de uma família, mas esse vínculo tá prestes a ser destruído. Esse episódio pra mim é tipo um divisor de águas. O Walter nunca esteve tão perto de admitir os seus crimes, mas ele escolhe o silêncio. E esse silêncio que o condena e define o resto da série. O Walter no fim nunca pegou a mosca, assim como nunca se livrou da culpa. E no fim, a verdade sempre escapa.